Atenção, Vasco revela na justiça como vai gastar os 80 milhões, discrimina as contas a serem pagas. Só escondeu um dado muito importante que nós aqui no canal vamos revelar, vamos trazer essa análise para você, vascaíno. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva em nosso canal, se você não tivesse se inscrito antes. Mas antes, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos direto a essa história do vídeo aí, essa análise das contas do Vasco. Olá, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o nosso programa de sábado, e hoje com uma análise sobre a questão do empréstimo da Crefisa e aonde vai ser gasto esse empréstimo e a necessidade de gastar, e uma análise das contas do Vasco, como o Vasco precisa de 80 milhões ainda. Eu venho discutindo isso aqui no canal já há alguns vídeos, eu venho falando, pô, mas cadê a receita do Vasco? Onde é que está o faturamento do Vasco? Quanto o Vasco está gastando? Né? E aí o Vasco realmente agora explicitou as despesas, escondeu as receitas, não mostrou as receitas. Mas nós fomos pesquisar em fontes confiáveis, fomos buscar na internet, por várias publicações que saíram, e temos um cenário, um apanhado. E vamos trazer uma análise sobre isso, sobre o que é receita no Vasco e o que é despesa no Vasco, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, o que a gestão está errando, o que a gestão está acertando. Vamos bater um papo, vamos conversar sobre essa necessidade desses 80 milhões, como isso entra no fluxo de caixa do Vasco, como isso vai resolver o problema do Vasco, tá falado? Então vamos começar com a declaração do próprio Vasco. O Vasco declara para a Justiça as suas despesas e diz que vai gastar o dinheiro assim, ó. Os 80 milhões vão ser gastos aqui, ó. Na folha salarial de futebol, o Vasco tem uma folha salarial de futebol até o final do ano de 94 milhões e meio a serem gastos. Uma manutenção de custos operacionais de 8,8 milhões para novembro e dezembro só, para os últimos 2 meses, tá? A aquisição de direitos econômicos de atleta em 34,7 milhões. O que é isso? Para explicar. Aquisição de direitos econômicos de atletas são atletas que o Vasco comprou e parcelas que o Vasco tem que pagar até dezembro, né? Novembro e dezembro. Isso aí, outubro não está incluso aqui. Tem que pagar 11,9 milhões, é uma estimativa de tributos, os impostos. Despesas administrativas, 19,8 milhões. Então, o total dos custos do Vasco é 169,7 milhões. Ou seja, na média de 56,6 milhões mensais, tá? O que vai dar 600 e poucos milhões por ano de despesa que o Vasco tem. Então, você vê aí, isso adquirindo a mesma quantidade de direitos econômicos de atleta, pagando parcelas aí de 15 milhões por mês de investimento em direitos econômicos. O Vasco teria essa despesa de 600 milhões. É uma despesa alta, 600 milhões, 600 e poucos milhões por ano, é uma despesa muito alta. E o Vasco diz que até o final do ano tem que pagar 170 milhões. O Vasco tem as suas receitas, mas precisa desses 80 milhões para encharcar, para poder gastar 70 milhões só em outubro, e o resto vai gastar até o final do ano. E aí equaciona todos os pagamentos do Vasco. Ou seja, vai pegar o empréstimo e vai queimar tudo, não vai sobrar dinheiro para investimento, para nada. É só realmente para pagar esses custos aí. A gente vê a folha salarial de futebol masculino, feminino e base, 94 milhões. Claro que 70% desse valor, quase 80% deve ser do masculino, a base vem depois e o feminino ganha muito pouquinho, o salário do feminino é pequeno. A manutenção de custos operacionais de futebol, 8,8 milhões. A gente vai entender que esse valor aqui é a manutenção do CT, manutenção do estádio São Januário, é manutenção mesmo da operação do futebol. É o ônibus, despesa com combustível, né, despesa que o Vasco tem no seu dia a dia, os custos operacionais que o departamento de futebol gera. Ok, é normal, tem que ter mesmo. Manutenção de direito econômico eu já falei, tributos são os impostos. Aí vem as despesas administrativas, que é 19,8 milhões de despesa administrativa. O que é isso? Folha de pagamento? Porque é folha salarial do futebol só. E aí, aí tem a administração dos funcionários, pagamento dos funcionários. A gente não sabe quantos funcionários são, né? Qual é essa despesa? Isso aí não ficou claro. Despesas administrativas. Isso aí vai do grampo para o grampeador até o pagamento do porteiro. Então está tudo incluso aí, é um bolo só. Essa conta precisa ser mais esmiuçada, melhor explicada, mas talvez aí seja um gargalo que o Vasco pode dar uma enxugada, né? É uma coisa que o Vasco pode dar uma enxugada, tá aí, nesses 19,8 milhões.
é muita grana para despesa administrativa. Achei a despesa administrativa muito alta para um faturamento que a gente vai ver agora que não é isso tudo. O faturamento do Vasco, a receita prevista para o Vasco em 2025 é essa aqui, ó. O prato tá em milhões de reais, tá? Patrocínio master da Betfair, 70 milhões. Todos os outros patrocínios da camisa do Vasco, 25 milhões. Então, olha só, eu tenho 70 milhões da Betfair, isso se você considerar todos os bônus, né? Eu considerei porque o Vasco foi a Sul-Americana, foi a competição internacional, era um bônus, não precisava marcar a fase. Até que fase a Sul-Americana não, a Betfair paga o bônus se você está na competição internacional, o Vasco entrou em uma competição internacional, uma Libertadores o bônus seria um pouquinho maior, mas a diferença é pequena. Mas aí o Vasco conseguiu lá 70 milhões da Betfair. Os outros patrocínios da camisa toda, todos os outros patrocínios que o Vasco tem da camisa, a BMG, todas as outras marcas que estão na camisa do Vasco, somam 25 milhões, para você ver como a Betfair é um patrocínio importante, né? 70 milhões por ano, tá? Por ano. 25 milhões também dos outros patrocínios todos. As cotas de televisão da Liga Forte União e publicidade estática vão gerar 185 milhões de patrocínio. A capa, 900 mil reais de patrocínio, valor muito baixo. A bilheteria, em média, o Vasco faz poucos jogos no Maracanã, então, em média, o Vasco deve estar recebendo aí uma estimativa de 22 milhões, se tiver sempre casa cheia e tudo, na média, 22 milhões de bilheteria. A premiação da Copa do Brasil já pagou 24 milhões, se o Vasco chegar à semifinal, recebe a final, já vai receber no mínimo mais 32 milhões, e aí ajuda demais. Então, se o Vasco vencer lá o Fluminense e se classificar para a final da Copa do Brasil, ainda pode melhorar essa receita aqui. A premiação da Sul-Americana já fechou, que o Vasco já foi eliminado, foi 9,1 milhões, 9 milhões e 100 mil reais. A venda de ativos, em 2025, o Vasco teve 91 milhões de venda de ativo, né? O Vasco vendeu vários jogadores, Eric Marcos, o Luiz Gustavo, o João Vitor, entre outros jogadores que saíram por valores pequenos. Deu um total de 91 milhões de vendas de ativo. Então, aí nessa soma aí tem um total de 427 milhões. Os custos, essas despesas aqui, ó, todas as despesas aqui somadas, dá 679 milhões e 200 mil, né? 679 milhões contra 427. Então, o Vasco tem um resultado negativo de 252. Os 80 milhões vão entrar, vão encharcar e ainda vai deixar o Vasco com um resultado negativo de 100 e poucos milhões. Essa aqui é a verdade, né? O Vasco vai empurrar esse prejuízo para o outro ano. Então, o Vasco é um clube deficitário, é um clube com prejuízo. Veja bem que o Vasco não paga nenhuma despesa de dívida, né? Se você for ver as despesas que estão aqui, ó, não tem despesas de dívida. O Vasco não paga dívida. O Vasco não está pagando dívida nenhuma e vai ter que começar a pagar ano que vem. E você já está deficitário, não tem espaço. Aonde que o Vasco pode economizar? Contratar menos jogadores? É complicado, porque a gente vê na receita que quanto mais o seu time consegue obter grandes resultados esportivos, maior o valor que você tem de receita. Se os jogadores ficam mais valorizados para você vender, você consegue uma receita maior. É só você ver agora, meu amigo, a questão do Ryan. Olha o Ryan. O Ryan, antes da chegada do Fernando Diniz, o Vasco estava lá fedendo a peixe com carilho. O Ryan, o Vasco queria botar 30 milhões no Ryan, vender por 40 milhões, já não conseguia. As ofertas eram sempre pequenas. Os valores que falavam, o Vasco não recusava. Estão querendo, queriam até levar o Ryan de graça. Esse era o discurso. Bastou o Vasco dar uma melhorada, o Vasco ainda não é top, não é espetacular. Bastou o Vasco aí passar 7 jogos sem perder, o Ryan tendo boa performance, fazendo gols. O Ryan já se fala hoje em 35 milhões de euros. No Ryan. A gente já tem algumas propostas chegando perto de 30, 35 milhões de euros. Diz que uma foi feita de 25 milhões e o Vasco recusou. Isso por quê? Porque o Vasco começou a estar numa vibração melhor, começou a estar num desempenho melhor e o jogador foi valorizado. Ora, se você tem um time que tem desempenhos bons em campeonatos, né, não fica só ali lutando para rebaixamento, sai daquela água de salsicha, começa a disputar torneios, mas chega longe numa Copa do Brasil, como o Vasco está chegando. O objetivo está ok. Se manteve na semifinal da Copa do Brasil por 2 anos. Isso é coisa grande. Porque a semifinal só tem 4 times, meu amigo. E um deles é o Vasco. E isso é legal. Um campeonato que teve lá 4 milhões de times que começaram disputando a Copa do Brasil e só chegaram 4 na semifinal. Um deles é o Vasco.
Isso é grande. Isso o patrocinador olha diferente. Fala, pô, esse clube já 2º ano seguido que esse cara está entre os 4 melhores. Então o Vasco tem que dar essa confiança. Se o Vasco chega numa competição internacional longe, o negócio não é só ganhar título, é chegar longe. Ah, o Vasco está disputando uma Libertadores. Qual campeonato tem mais visibilidade? A Libertadores ou a Sul-Americana? A Libertadores. Quanto mais visibilidade, mais grana. E também valorização dos seus atletas. Se o seu time começa a ganhar jogos, começa a disputar o campeonato na parte de cima da tabela, começa a chegar em semifinais, em finais de competição, você está valorizando os seus jogadores. E aí você tem uma venda de ativo mais forte. O Vasco precisa pensar nisso. Então, investir em ativos, em comprar jogadores, adquirir jogadores, faz parte. Eu acho que não é aonde que o Vasco tem que mexer. Acho que o Vasco não tem que diminuir, o Vasco tem até que aumentar isso aí. Como? Não sei ainda. Porém, o mapa para 2026 é melhor. Em 2026, aqui nós temos uma previsão de receita melhor. Temos de novo o patrocínio da Best Fair em 70 milhões, e aí eu coloquei uma visão positiva do Vasco se classificando para a Sul-Americana, tá? Todos os outros patrocínios da camisa vão se manter 25 milhões. A cota de televisão para a cidade mantive 185, podendo ser um pouquinho maior se o Vasco pegar uma Libertadores, tudo pode mudar, mas eu botei 185, mantive a mesma média desse ano. A Nike entra com 28 milhões, é muito diferente o patrocínio da Nike com o da capa, né? Por mais que a gente goste da capa, eu gosto muito da capa, as camisas ficam em preços razoáveis, né? Mas o valor é muito pouco para o clube, 900 mil reais por ano. A Nike vai dar 28 milhões, pô, então é um negócio diferente por ano. É diferente a beça. Então a Nike dando 28 milhões, mantive a mesma bilheteria, 22 milhões. O Vasco não deve ter São Januário, deve jogar no campo da Portuguesa, que está tentando fazer um esforço para entregar 22 mil lugares, que é 2 mil lugares a mais do que São Januário. Então pode ser ali que a gente se adapte bem, né? Se a gente conseguir fazer alguns jogos no Maracanã, a gente consegue aumentar essa renda e sair de 22, quem sabe a gente consiga sair para 30 milhões no ano. Vai ser interessante, mas eu mantive a mesma bilheteria de 22, tá? Botei a Copa do Brasil chegando novamente até a semifinal com 24 milhões. Premiação sul-americana mantive a mesma, 9 milhões e 100. A venda do Ryan, 160 milhões. O Ryan vai ser vendido. E a previsão é essa, 160 milhões. Mesmo assim, o Vasco chega a 523. Dentro de um custo de 679, ainda tem um prejuízo de 156 milhões. Então, onde está o problema do Vasco? O problema do Vasco está nas despesas. Porque você veja que a desculpa, o Vasco não paga dívida. O Vasco não paga dívida, mas a gestão não enxugou despesas. Quando você tem uma empresa em recuperação judicial, você está com uma empresa em recuperação judicial, você precisa enxugar despesas. E a diretoria não está fazendo esse caminho, pelo menos ainda. Vai ver, não deu tempo. Vai ver, está no projeto. Às vezes tem contratos que você precisa cumprir. Eu entendo isso, né? Mas a diretoria precisa dar uma enxugada. Por exemplo, a gente vai falar de despesa, onde enxugar despesas, a folha salarial do futebol é uma delas que você pode dar uma enxugada. O Vasco hoje tem vários jogadores que não jogam no Vasco e estão lá se alimentando do Vasco todo mês. Aumenta a folha, aumenta o tributo, aumenta os impostos sobre a folha de pagamento. Você tem lá um Jean Davi, você tem esse Thiago Mendes que foi contratado agora, o cara não joga, está sempre doente. Nem se falam mais, ninguém está falando mais. Sai notícia da recuperação do Cuesta, recuperação do fulano, mas ninguém fala mais do Thiago Mendes. Cadê o Thiago Mendes? Vai rescindir o contrato? Tá parecendo que o Thiago Mendes não quer jogar mais no Vasco. Depois que a mulher dele botou aquele videozinho que ele ficou chateado. A mulher dele falou que ele não gostou de entrar. Se sou eu, não entro em campo. O cara se acha maior do que o Vasco. Não joga porra nenhuma, mas se acha maior do que o Vasco. Então, tem que ter esse cuidado. O Vasco tem uma folha salarial de 94 milhões e dessa folha salarial você está pagando o bonitão do Jean Davi, não joga. O Riquelme, que era da base do Vasco, tem contrato até 2028, mas não joga. Você está pagando o cara. Está pagando o Thiago Mendes, que não joga, o Paulinho Paula, que até está lá no grupo, vai pro jogo, não joga porque o treinador não quer, mas porque ele também está mal. Ele não consegue jogar mais. E o contrato dele acaba em dezembro. Então o cara falta 2 meses para acabar o contrato, o cara não quer entrar mais. Ele quer entrar, vai botar o pé, vai se machucar, vai se quebrar. Ele não quer, cara. Ele não quer, ele não vai se quebrar, não joga. Então, e sem contar os contundidos. Mas os caras contundidos defendendo a cor do Vasco, defendendo a camisa do Vasco. Então você não pode colocar isso aí como chupa-sangue, como peso na folha. Isso faz parte do departamento de futebol. Você tem jogadores contundidos, é o Alisson, é o Jair, mas tudo isso pesa na folha, porque você não tem retorno. Você não está tendo retorno. Aí você ainda tem essas moscas, essas barangas lá presas ao Vasco, e olha,
Maxime Domingues deve voltar em janeiro pro Vasco. O time americano parece que não vai comprar o Maxime Domingues, não. Vai voltar pro Vasco. O contrato do cara é longo. E aí, como é que vai ser? E o Vasco tem que prestar o cara de novo, tem que se virar, né? E aí o Vasco fica se desfazendo. Outro problema do Vasco foi a venda de ativos muito barata, um erro da gestão. A gestão vendeu ativos muito baratos. Se você precisa enxugar despesas e aumentar a receita, você tem que valorizar a sua base. Não pode ficar desfazendo de jogador por R$1,5 milhão, como foi o caso do Matheus Ferreira para o São Paulo, jogadores que saíram do Vasco por R$1,5 milhão de euros, né? Por causa do Lucas Eduardo, da base, outros jogadores por R$1,5 milhão de euros, o próprio Eric Marcos saiu barato, jogadores dado de graça, o Vitão foi liberado de graça, Raí foi liberado de graça, jogadores que eram destaque na base do Vasco, que tinham passagem por seleção brasileira, foram liberados de graça. Isso tudo é prejuízo para o clube, a conta chega, tá aí a conta. A conta está chegando. Agora, o que me chama mais atenção é nas despesas ainda, quando você bota despesas administrativas de 19,8 milhões para um clube que a conta não fecha, que as suas receitas são menores do que as suas despesas, o Vasco não pode ter uma sede administrativa da SAF pagando aluguel no escritório, no shopping na Barra da Tijuca. Desculpa, não pode. Não pode, não precisa. A gente tem São Januário. Sempre funcionou em São Januário. Por que a sede não é São Januário? Não, porque a gente vai vender, passar. Então, a SAF não. Tá tudo bem, São Januário é do associativo que vai alugar para a SAF. Tá, eu estou entendendo, eu entendo. É que hoje está misturado, mas eu entendo. Então vamos manter isso aí, legal. Por que eu não pego um container, ou 2 containers, e faz a parte administrativa dentro do CT? Você tem espaço, você tem terreno para isso. Por que você fica pagando aluguel nos escritórios na Barra? Uma coisa, porque é mais chique, você recebe quem lá? Recebe o cara no teu CT, porra. O Vasco não recebe visitas assim tão bacana, tão legal. Por que o Vasco fica anunciando o jogador em um hotel na Barra? Por que está pagando o hotel na Barra para anunciar jogador? Por que não anuncia o jogador na sua sala de imprensa? Seu jornal tem uma excelente sala de imprensa. Ah, é pequena, é apertada, mas é do Vasco, não vou pagar aluguel. Pô, eu não apresento jogador toda hora. Por que eu não faço coletiva lá? Eu tenho que fazer coletiva em hotel. Isso tudo é despesa, cara. Isso é queimar dinheiro. Quanto ganha o Felipe? Por que eu tenho um diretor técnico dentro do departamento de futebol ganhando quanto? Quanto ganha o Felipe, cara? Isso tudo é despesa, amigo. Ah, é só isso, é só aquilo, é só... Quantos funcionários fixos o Vasco tem? Administrativos, nessas despesas administrativas, tá a folha desses funcionários. A última notícia que a gente teve é que o Vasco passou para 1.000 funcionários. 1.000 funcionários. Como é que um clube tem 1.000 funcionários? Pra que se você tem 1.000 funcionários? Pô, é funcionário demais, cara. Até pouco tempo, o filho do Edmundo era Spone lá dentro. Era assessor do assessor de logística. Porra, é muito assessor, cara. Era assessor, desculpa, do gerente de logística. Era assessor do gerente de logística. Ele carregava a caneta pro cara. É muito cabide de emprego, é muita empresa terceirizada ligada a conselheiro, ligada ao amigo do amigo. O Vasco paga uma empresa que é de um conselheiro para ela fazer orçamento do plano de saúde, porque o Vasco não tem capacidade de orçar um plano de saúde, a melhor opção de plano de saúde para os seus funcionários. Isso é uma vergonha. Você tem 1.000 funcionários que não conseguem escolher qual é o melhor plano de saúde para a equipe. Eu tenho que contratar uma terceirizada, uma empresa terceirizada, e paga tudo, paga a comissão. Isso é despesa administrativa, essas comissões todas que o Vasco paga. A empresários, a escritório de advocacia, o Vasco faz consulta a não sei o quê, o Vasco paga um valor danado para um escritório lá em Brasília para ele arrumar cliente para comprar a SAF do Vasco. Não trouxe ninguém até agora. Pelo menos tem notícia. E está se pagando o cara. Isso tudo é despesa, cara. Isso tudo é despesa. Né? Isso tudo é... o Vasco se associou à empresa não sei o quê, porque ela vai prestar o serviço. É mutreta, tem grana rolando, tem comissão. Isso tudo é despesa, isso tudo vai ferindo, isso tudo vai sangrando o Vasco, entendeu? Então o Vasco tem que parar com isso, tem que melhorar essa situação. E isso é problema de gestão. Isso é problema de gestão. Porque isso está ligado à política do Vasco, né? É difícil resolver, por quê? Porque está enraizado com a política. Porque quando foi eleito, prometeu pro fulano, pro ciclano, que ia botar o filho do cara, que ia colocar o amigo do cara, que ia contratar a empresa do cara. E aí, rapaz, isso é política. Isso é política. Não é isso? Não é isso? Então vai lá e resolve o problema, pô.
Por que o Vasco tem uma despesa tão grande? Por que o Vasco tem tantos funcionários assim? E não vem com o discurso que a gente precisa, clubes operam com funcionários menores, menos funcionários. Eu vi uma estatística, é que eu não estou com a fonte para colocá-la aqui, mas vou falar aqui, como se eu estivesse falando em off, né, de forma não oficial. Mas eu vi a estatística que o Real Madrid tem 430 funcionários. 430, o Vasco tem 1.000, porra. Não pode o Vasco ter 1.000. O Vasco não pode ter 1.000 funcionários, cara, com a receita que ele tem. Tem algo errado. Tem algo muito errado. O Vasco não pode ter uma sede num shopping na Barra da Tijuca pagando aluguel. Se eu tenho Calabouço, se eu tenho Alagoa, eu tenho São Januário e tenho CT. Eu tenho quatro patrimônios fixos. Porra, bota uma sala e bota essa sala para trabalhar em qualquer dessas salas. Lá na Lagoa tem uma salinha lá em cima, bota os caras lá em cima, bota no terraço. Faz um tampa lá, faz de gesso. Faz a estrutura de gesso, aí na salinha, bota os caras pra trabalhar lá na Lagoa, de frente pro mar, acaba com aquela porra daquele terraço e bota lá. Acabou. Mas não paga aluguel na Barra da Tijuca, porra. Por que esse cara tá na Barra da Tijuca, cara? Ah, não, porque a logística tem que ser perto do CT. Então bota eles dentro do CT. Bota os caras pra trabalhar dentro do CT, cara. Bota lá no CT, bota eles pra trabalhar no CT. Mete um container lá com ar-condicionado, né, tudo bacana, com condição. Aí container é uma instalação minha provisória, mas tem qualidade. Os containers por dentro tem piso, tem revestimento. Nem parece que você tá dentro de um container. Coloca os caras pra trabalhar lá, pô. Qual o problema, cara? Eu não vou pagar aluguel, o terreno é próprio, pô. Próprio assim, da prefeitura, então eu não pago nada por aquele terreno. Cria um espaço lá e mete lá um container, 2 ali, a parte administrativa. Não tá bom. Tem a parte do futebol, tal, fisioterapia, área molhada, não sei o que, sala de reunião, sala de imprensa, vestiário, refeitório, e a parte administrativa. Porra, bota lá. Quantas pessoas trabalham na administrativa da SAF? Quantas pessoas trabalham no departamento de cobrança do Vasco? No jurídico do Vasco? Quantas pessoas trabalham? Isso tudo tem que ser falado, cara. Isso tudo tem que ser pensado. Isso tudo tem que vir a público. Alguém tem que explicar isso, porque a conta não fecha. E a minha preocupação é que em 2026 você tem que pagar a recuperação judicial. Hoje você já não consegue manter o clube ativo. E é isso que ninguém conta. Vamos pegar 80 milhões e parece que vai resolver. Vai pegar 80 milhões e vai continuar com um buraco. Vai continuar com a dívida, vai pagar 80 milhões é só para resolver em outubro. Tem novembro e dezembro aí que vai ter 170 milhões de buraco. E aí como é que faz isso? Como é que faz? A venda do Rayan está prevista para pagar os buracos no ano que vem já. E como é que você resolve uma história dessa? Você vai ficar empurrando com a barriga até quando? Quando que você vai ter um equilíbrio entre receita e despesa? E ano que vem, você tem que começar a pagar a dívida da recuperação judicial. E olha, tá feia a coisa, a recuperação judicial. Os credores estão gritando. O Valdir Bigode foi no podcast e falou que querem amortecer 92% na marra, na raça. Isso não se faz, que isso é crime com quem lutou pelo Vasco. O cara tá errado não, amigo. O cara tá entrando em rota de colisão. Tá gritando e falando mal do Pedrinho. O Pedrinho é o cara que tá de frente a esse negócio. É imoral a proposta da recuperação judicial do Vasco aos credores. Então tá todo mundo gritando, cara. Será que isso vai passar? A grita tá sendo grande. Será que isso vai passar? Porque se não passar, pode ser decretada a falência. O Vasco não tem chance de, vou apresentar outro plano. Não é assim não, cara. O juiz pode decretar falência. E aí como é que fica essa história? Olha, eu tô com muito medo disso tudo, porque eu tô vendo um Vasco que não consegue se ajustar administrativamente. Recuperação judicial, ela precisa de muita responsabilidade na gestão diária. Você precisa cortar na carne, cortar suas despesas. Eu não tô vendo o Vasco cortar despesas. Não consigo entender como é que o Vasco tem uma sede num shopping na Barra. Não consigo. Ah, André, mas é só 300 mil reais por mês. Quem que é 300 mil reais por mês para um clube que tem problemas de 170 milhões? Porra, cara, 300 mil reais por mês é 1/3 do que ele recebe do patrocínio da capa. Se ele tem 300 milhões por mês, 300 mil reais por mês a menos, ele não recebe 900 da capa? Já vai ficar com 1.200.000, 900 mais os 300 mil. Olha como é que já deu uma melhoradinha. Ah, mas quantos funcionários eu tenho lá? Ah, eu tenho uma folha lá de 1 milhão. Vamos botar essa folha para baixo. Tem um case do Pão de Açúcar, tá até saindo aí dos anos 80, do Abílio Diniz, que ele volta pro Pão de Açúcar. A primeira coisa que o cara fez foi fechar um monte de loja. E reduziu os funcionários dele em 50%. Reduziu a folha em 50%. O cara fez isso. Por quê? Porque ele precisava reestruturar a empresa. Ele não chegou a entrar em concordata nem em recuperação judicial. Mas a primeira coisa que ele fez foi dividir a empresa na metade. Dividiu a empresa e vendeu patrimônio.
O Vasco tem que vender os ativos, os seus jogadores. Mas não adianta você sair vendendo o Ryan se você vai aumentar a sua despesa. Você tem que diminuir a despesa, cara. Você tem que investir em ativo, vender os ativos que você tem bem, vender bem, diminuir sua despesa drasticamente. O Vasco precisa enxugar essa despesa, senão não tem recuperação que dê certo. Então o Vasco precisa tomar um caminho mais sério. Mas eu não estou vendo movimentos em redução de despesas. Você tem visto isso? Notícias que o Vasco demitiu tantos funcionários, que o Vasco entregou as salas da SAF, que o Vasco fez um replanejamento e deu uma enxugada nas suas despesas. Você tem algum plano? Você tem assistido algum plano desse no movimento da diretoria? Bem, é necessário fazer. O Vasco está em recuperação judicial. É pré-falência. Abriu o olho com isso. Valeu? Galera, um grande abraço. Fique com Deus. Tudo de bom. Obrigado por assistir. Não esquece de deixar o like. Se você já deixou o like, meu muito obrigado. Se você já se inscreveu no canal, o meu muito obrigado. Tá bom? Um grande abraço. Fui. Tchau.